I've been here all night. Ariana. I've been here all day. Nicki Minaj. And boy, you got me walking so. As férias já estão acabando e você ainda não sabe como começar a estudar para o Enem? Calma que Gabs Lira chegou e vai dar dicas maravilhosas pra você. Aí, você que tá me vendo, começar a estudar. Então, se você gostar desse vídeo, curta, comenta e compartilha com os amigos. Então, vamos lá para dicas. Vem comigo. A primeira dica é arrumar um cantinho de estudos pra você. Eu arrumei um cantinho de estudos aqui no meu quarto. Então, façam isso, gente. Pega uma mesinha, pega alguma coisa que você possa estudar. Porque estudar na cama, estudar no chão, enfim, não é muito legal, nem pra sua saúde, nem pro seu desempenho. Então arruma uma mesinha dessas aqui, tudo que você precisa, caderno, tudo, estuda. Esse é o primeiro passo, você organizar o lugar que você vai passar mais tempo no ano estudando. A segunda dica é, compre ou aproveite cadernos pra você fazer resumos. Você vai fazer muitos resumos para poder estudar. Então é necessário que você tenha cadernos além do caderno que você vai usar pra escola. Então eu separei aqui, gente, alguns cadernos que eu não usava, que tinha folhas, que dava pra aproveitar. E também peguei cadernos que estavam largados, arranquei todas as folhas riscadas. E aí, esses cadernos eu vou usar pra poder fazer os resumos, isso é muito importante. Outra coisa é separar as matérias. Separar como se fosse matéria de escola, português, matemática. Tenha também um caderno e também compre uma pasta. Se você quiser usar folhas que você imprima na internet de redações, e aí você guarda todas essas redações dentro dessa pasta. Ou também tem gente que faz isso com resumos, pega folhas arrancadas, aleatórias, e fazem os resumos, mas sempre guardem esses resumos, porque você vai ter que utilizar ele depois para poder revisar, para poder estudar, enfim. Imprima ou escreva os assuntos que mais caem no Enem. Mas como é que eu vou saber esses assuntos? Gente, na internet tem milhões de listas. E eu vou deixar aqui no box de informações alguns PDFs de listas de assuntos que mais caem no Enem. Aqueles assuntos que, tipo, fato que vai cair. Então, o que eu fiz? Em janeiro, eu vinha anotando, porque eu não tinha como imprimir. Então, eu vinha anotando aqui, ó, os assuntos que mais caem. Aí, eu fui separando por cada matéria. Biologia, matemática. Parece muito assunto, gente, mas infelizmente. Então, aqui eu coloquei a aula, teoria, exercício, resumo e revisão. Então, à medida que eu vou fazendo, que eu assisto a aula, aí eu grifo. Ah, já vi a teoria, então grifo. Já fiz exercício desse assunto, então grifo. Então, é muito importante você ter esse controle pra você saber o que você tá estudando, o que você precisa estudar. Montar a sua rotina. Eu não gosto muito disso, mas tive que fazer, tipo, 5 horas acordar pra se arrumar pra escola, né? 11 horas chegar da escola, então monte sua rotina. Por exemplo, conheça o que você precisa fazer no dia. Por exemplo, eu estudo pela manhã. Então, se você estuda pela manhã, você monta um cronograma de estudos para você estudar pro Enem à tarde. Ah, mas eu estudo à tarde. Então, você monta para amanhã. Então, você vai organizando as coisas que você tem que fazer e encaixando para você. Você vai vendo o que você precisa fazer e monta a sua rotina. A rotina de segunda, de terça, de quarta, eu fiz uma rotina só, porque eu não faço nenhum curso, nem nada do tipo, só vou pra escola. Então, na parte da manhã eu não fiz nada, porque eu vou estar na escola agora. A partir de 1 hora, eu vou começar a estudar. Aí eu fiz toda a minha rotina, tipo 1h15, começo a estudar, 2h30, pausa. Então, eu montei toda a minha rotina. Você pode fazer isso no papel mesmo, monta, coloca aqui na sua grade, cola na tua parede pra tu saber o que tu tem que fazer. E se você for daqueles que não lembra, então coloca no celular o alarme, o que você tem que fazer em tal hora, porque ajuda muito. Muito importante é montar um cronograma de estudos. Mas como assim? Como é que eu vou montar? Gente, também eu vou deixar aqui no box de informações alguns exemplos de cronogramas de estudos. Eu tô fazendo por mês. Eu já fiz o cronograma de fevereiro, que eu vou começar a estudar dia 5. Então eu montei, por exemplo, na segunda-feira eu vou estudar para física, biologia, matemática. Na terça-feira eu vou estudar para matemática, geografia e redação. Então você tem que saber, tipo, qual dia você tem que estudar qual matéria, como se fosse na escola. Isso é muito importante, porque, tipo, você não sabe. Por quê? Porque você não tem um cronograma de estudos. Então, assim, na internet também tem muitos vídeos de como montar cronograma no YouTube, no Google. Então, assim, gente, é só questão de pesquisar. É muito legal, eu vou deixar alguns exemplos aqui, que tem muita coisa legal. É só você ir no box, Gabriel tá fazendo a zoada. Só você no box baixar e aí montar o seu cronograma de estudos. Há uma conta no Gmail
que seja só para estudos. Mas como assim? Por exemplo, quando você está no YouTube, está assistindo aquela videoaula, mas chegou a notificação do canal que você gosta muito, e aí você fica tentada a assistir aquele vídeo. Já aconteceu comigo, gente, isso é super normal. Então você vai criar uma conta no YouTube, no Facebook, Instagram, que você só siga coisas relacionadas a estudos. Então você se inscreve só em canais de estudos, isso é muito legal. Importante você saber o dia que você vai começar a estudar, tipo, estudar pra valer. Tipo, não, eu estudo um dia, depois outro dia, não estudo mais. Eu vou começar dia 5 de fevereiro, meu cronograma de estudos começa dia 5, então vai ser, tipo, pra valer, realmente. Vou ter que fazer até o final do ano, se Deus quiser. Então, gente, arruma um dia aí. E quanto mais cedo, melhor. Não deixa pra final de ano, não deixa pra 2 meses antes do Enem, porque, gente, não dá certo. Outra coisa, alarme. Eu sempre coloco de 1 em 15 começar a estudar. Então, assim, pra você não se esquecer, por motivos de preguiça, coloque o alarme de todos os seus horários. Por exemplo, de 3 horas eu tenho que parar pra poder lanchar. Então, você coloca no alarme pra você ter, tipo, uma noção. Aplicativos de estudo, gente, tem tanto aplicativo legal. E eu vou deixar também uma listinha de aplicativos pra vocês baixarem. Aplicativos que tem simulados, exercícios, aplicativos de redação, aplicativo de organização. Tipo, muitos aplicativos legais. Então, assim, baixe esses aplicativos pra te auxiliar nesses estudos, gente. A gente tem que usar a internet a nosso favor. Então, assim, eu vou deixar uma listinha também dos aplicativos bem legais pra vocês, grátis, fácil de usar, que vocês vão adorar. Uma das dicas que eu mais gosto e que tá me ajudando bastante é vocês seguirem Instagrams de resumos, de dicas de pessoas que estão tentando entrar na faculdade, de pessoas que já passaram. Então, gente, é muito legal esse compartilhamento de dicas, coisas que eles usaram para passar ou que ainda estão usando. Então, gente, eu vou deixar uma lista aqui nos comentários, tá? Então, gente, se você gostou desse tipo de vídeo de dicas, é porque alguns amigos meus pediram algumas dicas de como começar, então por isso que eu tô aqui. Então, curta esse vídeo, comenta o que você achou. Então, se você quiser mais dicas, eu posso trazer, posso pesquisar pra vocês, porque são essas dicas eu tô usando, né? Tipo, eu peguei na internet e tô mandando pra vocês essas dicas realmente eu tô colocando em prática, por isso que eu tô passando pra vocês, porque tá funcionando comigo e eu espero que funcione com vocês. Então, para de fazer isso, então curta, comenta esse vídeo, também compartilha com os amigos que tá nessa mesma barco do Enem, gente. Então é isso, tchau e até